E tem treta entre os dois principais artilheiros do futebol brasileiro. Hulk e Gabigol passaram a segunda-feira discutindo via rede social. No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico tudo. Bora falar também sobre o Corinthians, com suspeita de casos de atletas com Covid. Tem informação também sobre a declaração ou a entrevista coletiva do Duílio Monteiro Alves, esclarecendo sobre uma série de pontos. Bora te atualizar sobre o São Paulo. Que história é essa de que o tricolor vai ter uma terceira camisa na cor cinza? Falo também sobre Andréas Pereira, sobre Jorge Jesus, as últimas do mercado de transferências, quanto o Santos vai precisar desembolsar para contratar o Zanocelo em definitivo, tem ainda o facão na CBF e muito mais. Para te passar todas essas informações, deixa eu só me apresentar primeiro. Eu sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube que está quase batendo 1.200.000 inscritos, com a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada é simples, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa as notificações, beleza? Curtiu o vídeo também, deixa like, se inscreve lá no nosso canal de cortes, tá aqui na descrição do vídeo, youtube.com/cortes do Nicola. Bom, bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem de segunda a segunda. Nessa segunda-feira, por exemplo, tem o jogo do Campeonato Brasileiro, o fechamento da rodada. Já na terça, 4 partidas decisivas da Libertadores da América, mas queria chamar a atenção para o confronto entre Manchester City e Real Madrid, semifinal da Liga dos Campeões. Tem noção do peso desse jogo? Partida disputada na Inglaterra e a vitória do Manchester City pagando R$ 1,48. Em caso de empate, R$ 4,94. E se o Real Madrid vencer na Inglaterra, R$ 7,20 para cada real apostado. Outra sugestão, ambos os times marcando, isso significa que vai ter gol dos dois lados, R$ 1,91 para cada real apostado. Curtiu? Bem simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na 1xBet e não esquece de usar o cupom NICOLA para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e eu quero que você responda rápido. Qual o clube nordestino que mais conquistou títulos no século XXI? Acertou se você falou no Fortaleza. O Leão do Psique acaba de ganhar o Campeonato Cearense, já acumula desde 2001 17 taças somente em torneios oficiais. Na sequência aparecem o Vitória com 13 títulos, o Sampaio Corrêa com 12 e com 11 pontos tem um empate entre o ABC, o Bahia e o Sport. Quero falar agora sobre o gramado no Maracanã, que vai mudar de novo. Até aí tudo bem, vai chegar o inverno e os responsáveis pelo Maracanã vão colocar a grama de inverno. O grande problema é que o atual gramado tem apenas 8 jogos disputados, uma grande vergonha. Fosse o Maracanã um estádio particular, e eu duvido que essa farra do boi continuasse. O gramado com 8 jogos vai ser substituído por grama de inverno, enfim. Bora falar agora sobre o principal artilheiro do futebol brasileiro na temporada de 2022. Se você pensou no Hulk, no Gabigol, no Rafael Veiga, errou redondamente. O maior artilheiro do país até esse momento é Mário Sérgio, atacante do Fluminense do Piauí, tem 20 gols marcados em 20 partidas. Tá inclusive jogando a Série D na estreia do time dele, marcou 2 vezes durante o fim de semana. E o Mário Sérgio tá bem à frente dos demais. São 20 gols contra 13 de uma porção de jogadores. Com 13 gols aparecem o Hulk, do Atlético Mineiro, Rafael Veiga, do Palmeiras, o Coruja, já ouviu falar do Coruja? Do Naviraense, e tem também o Coutinho, do Botafogo, da Paraíba. Quem vai parar Mário Sérgio? Você conhece o atacante? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião a respeito dele, beleza? Quero falar agora a respeito do facão na CBF. O novo presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme, ex-árbitro de futebol, anunciou nessa segunda-feira o desligamento de 10 funcionários, todos ligados à comissão de arbitragem. 2 nomes bem conhecidos. Primeiro deles do Sérgio Corrêa, que durante muito tempo atuou como presidente da comissão de arbitragem e mais recentemente vinha exercendo o cargo de responsável pelo VAR. Outro nome conhecido do Coronel Marinho, que durante muito tempo trabalhou com arbitragem no futebol paulista, foi convidado a trabalhar na CBF e esses 2 foram demitidos. É importante contar que o futebol brasileiro, mais especificamente a arbitragem, vem sendo bastante contestada pelos erros na avaliação do VAR, pela demora na aplicação da tecnologia, entre várias outras coisas. Quem sabe com o Seneme e essa reformulação a coisa não deu uma melhorada, até porque vai ser difícil piorar também, né? Quero falar agora sobre Andréas Pereira, o volante que não fica no Flamengo, tô contando para vocês, foi o primeiro, hein?
Primeiro a falar para vocês que o Flamengo não compraria o Andréas Pereira. Teve jornalista que cobre o Flamengo que desmentiu, que falou que era uma grande bobagem. Pois bem, o Flamengo já comunicou ao Manchester United que vai devolver. E está repercutindo de forma muito grande na Flá TT, entre torcedores do Flamengo no Twitter, a notícia de que o Manchester United está contando com o Andréas Pereira. Mas é importante contextualizar essa história. De fato, há um novo técnico, Erik ten Hag, que estava ou está na frente do Ajax. Ele termina essa temporada e depois se muda para o Manchester United. E o Manchester United deixou vazar por meio de um jornalista que cobre o clube que o Ten Hag tem planos para o Andréas Pereira. Eu acho normal, é possível que pense mesmo no Andréas Pereira, mas isso só vai ser possível porque o Flamengo desistiu da contratação do brasileiro. Caso contrário, se o Flamengo consolidasse o pagamento de 10 milhões e meio de euros, não haveria nem essa possibilidade. E vou te falar, 10 milhões e meio de euros, por tudo que o Andréas Pereira não tem conseguido jogar, acho que o Flamengo fez muito bom negócio em desistir da compra do jogador, que é bom atleta, mas sentiu o peso da camisa rubro-negra. Bora falar sobre Jorge Jesus, que também tem a ver com o Flamengo. Tem muito torcedor rubro-negro torcendo para que o JJ volte à Gávea. Ele inclusive desembarca nessa terça-feira no Brasil para passar alguns dias de descanso. Vai assistir ao desfile das campeões do Carnaval no Rio de Janeiro no final de semana, vai rever amigos e estará ao lado da família em território brasileiro, também carioca. Há uma especulação grande de que ele está perto de fechar com o Fenerbahçe, clube da Turquia, mas o Jorge Jesus ainda não aceitou a oferta. Existe uma diferença entre a proposta do clube turco e a pedida do Jorge Jesus. O Flamengo vai ter mais alguns dias para tomar uma decisão sobre o Paulo Sousa, mas venho contando para vocês que o Marcos Braz, que é o cara que comanda o departamento de futebol, nem pensa na possibilidade de demitir o Paulo Sousa. Então a tendência é que o JJ arranje um novo emprego e o Flamengo se veja obrigado a continuar com o Paulo Sousa. Para mim, um equívoco. Para mim, o Paulo é muito menos treinador do que o Jorge Jesus e tem cometido uma série de erros, deslizes, de avaliações, de escalações, entre outras coisas, no rubro-negro. E você, tá contente que o Paulo Sousa contrataria o JJ? Espaço para comentários para opinar, beleza? Bom, quanto custa para o Santos contratar, em definitivo, o Zanocelo? Volante que fez grande atuação, foram 2 gols na vitória do Santos por 3-0 contra o América nesse final de semana na Vila Belmiro. Zanocelo já soma 18 partidas e 4 gols na atual temporada, melhor momento dele desde que foi contratado junto à Ferroviária por empréstimo no ano passado. Zanocelo vai ficar por empréstimo no Santos até maio de 2023, ou seja, tem mais um ano inteiro de avaliação. O Santos nem precisaria ter tanta pressa para comprá-lo, a menos que surja uma proposta do exterior durante esse período, e aí o Santos tem duas possibilidades: ou cobre essa oferta ou aceita a venda do jogador e fica com 10% do valor da negociação como uma taxa de vitrine. Você pode estar se perguntando quanto custa para o Santos comprar o Zanocelo em definitivo. Pelo acordo entre as partes, 3 milhões de euros ou mais ou menos 15 milhões de reais. Imaginável apostar nessa alternativa, levando em consideração que o Santos contratou o Zanocelo por empréstimo de 500 mil reais para serem pagos em 5 parcelas e o Peixe só conseguiu fazer o pagamento da primeira prestação. As outras 4 já venceram, a Ferroviária levou o caso à justiça e a dívida, que era de 400 mil, já ultrapassou os 500 mil reais. Com juros, correção e verbas advocatícias, a grana anda bastante curta pelos lados do Peixe. Bora falar sobre a treta entre Hulk e Gabigol. Você que ficou fora da rede social ao longo da segunda-feira não deve estar entendendo nada. Segunda-feira? É segunda-feira. Pois é, meio perdido nos dias. Pois bem, tudo começou quando o Gabigol ironizou a não aplicação do cartão vermelho no Hulk. Vocês devem ter assistido ao jogo entre Atlético Mineiro e Curitiba. O Hulk tomou só um cartão amarelo numa entrada forte em cima do William Farias. O Gabigol respondeu a um torcedor que falava sobre a arbitragem com os seguintes dizeres sobre o que teria acontecido se fosse ele o responsável pela falta do Hulk. Abre aspas. Cartão vermelho, 25 jogos de suspensão e direto para a delegacia por agressão. Era óbvio que o Gabigol estava dando uma exagerada, mas ele quis demonstrar ou quis dizer que se sente perseguido pela arbitragem e também pela opinião pública e pela mídia. Enfim, o Hulk não gostou da afirmação do Gabigol e usou sua conta social para responder da seguinte maneira: quando congela a imagem, o ângulo pode parecer mais do que realmente é. Falta clara e, na minha opinião, assim como do árbitro e do VAR, foi lance para amarelo. Meu foco é aparecer para a mídia dando o meu melhor dentro de campo. Recado para o Gabigol agora. E não pegar embalo em alguém que tem muito mais moral que eu em nível mundial para aparecer, fecha aspas.
Essa última frase ela é bem forte, porque fala que o Gabigol quer se aparecer às custas do Hulk e o pior, que o Hulk tem muito mais moral do que o Gabigol em nível mundial. Não tenho o que discutir, por mais que possa parecer algo esquisito. O Gabigol teve 2 experiências internacionais e falhou nas duas, tanto no Benfica quanto na Inter de Milão. O Hulk teve uma passagem muito boa pelo Porto, chegou a ser campeão em outros países sem tanto destaque no cenário mundial, mas pelo menos conseguiu se firmar no exterior, jogou na China, jogou na Rússia, enfim. Quando o assunto é só carreira internacional, a carreira do Hulk é melhor. O Hulk já disputou a Copa do Mundo, o Gabigol ainda não conseguiu. O Gabigol acabou retrucando a essa resposta do Hulk e escreveu o seguinte em mais uma resposta a um torcedor: interpretação de texto não tá tendo. Enfim, qualquer novidade eu conto para vocês, atualizo sobre essa briga virtual no programa do Nicola que começa logo mais. Só para fechar, contar que Hulk e Gabigol quase empataram em gols no ano passado. O Hulk marcou 36 vezes, o Gabigol 34. O Hulk foi artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileiro, o Gabigol artilheiro da Libertadores. Já nessa temporada, 13 gols para o Hulk, 12 gols para o Gabigol. E aí, quem tem razão nessa história, deixe a sua opinião também pelos comentários, beleza? Bora repercutir a entrevista do Duílio Monteiro Alves nessa segunda-feira. Já havia contado para vocês que não existia a menor possibilidade de demissão do Vitor Pereira, como muita gente especulou. O Vitor não deu entrevista porque testou positivo e passou a ser desfalque para a partida dessa terça-feira contra o Boca. Outra coisa importante, também nas redes sociais ao longo dessa segunda-feira, houve quem especulasse que 11 atletas do Corinthians testaram positivo e que também estariam fora. Mandei mensagem para uma fonte minha no Corinthians, essa pessoa disse que não tinha essa informação. Então precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos para saber se o Timão vai ter desfalques. Sobre a entrevista do Duílio, Duílio foi perguntado sobre a Towns e aquela dívida de 18 milhões de reais, afirmou que a questão já foi passada para o departamento jurídico e que essa grana está fazendo muita falta. Perguntaram ao presidente do Corinthians sobre as dívidas, como é que anda o momento financeiro do clube. E ele afirmou que o clube apresentou as contas para o Conselho Deliberativo, contas com diminuição da dívida e com superávit, tudo referente a 2021. O Andrés também, o Duílio Monteiro Alves, que sucedeu o Andrés, também foi perguntado sobre o desempenho do clube em clássicos. São 5 jogos e 5 derrotas. A frase foi a seguinte: é lógico que dói. Eu, como presidente e torcedor, não admito perder do Palmeiras. Me estraga o dia, o ano. Cobrança existe, tanto da diretoria quanto dos atletas e do treinador. Mas é futebol, enfim. Entrevista sem grandes polêmicas, sem grandes frases de efeito. O Duílio tentando dar um pouquinho de paz e tranquilidade para o Timão, que faz jogo de vida ou morte contra o Boca Juniors nessa terça. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo com informação importante. Vocês me perguntaram na live do Nicola, acho que desse domingo, se existia alguma possibilidade de o São Paulo ter uma terceira camisa na cor cinza para essa temporada. Levei essa pergunta adiante e só consegui a resposta depois da live, por isso trago o esclarecimento para vocês. Acho que é importante até que para vocês entendam um pouquinho do processo de lançamento de uniformes do Tricolor. São Paulo que já lançou sua primeira camisa em homenagem ao título da Libertadores de 92. A segunda camisa tem previsão de lançamento para maio, ou seja, para os próximos dias. Já a terceira camisa, que tem essa história de ser uma camisa cinza, nada a ver com cinza, tá? Esse lançamento da terceira camisa está previsto para julho e agosto, e a pessoa com quem conversei respondeu da seguinte maneira ao boato, abre aspas: não tem nada de cinza, a camisa 3 só terá as nossas cores, e será lançada entre julho e agosto. Ela homenageará o Mundial de 1992. Você costuma comprar camisas do seu time do coração? Quantas por ano? Confesso que eu tenho várias camisas da Lusa, mais de 20, mas não tenho o hábito de comprar mais do que uma camisa por temporada não, até porque as camisas andam extremamente caras, camisa na casa dos R$300 está salgado. Você acha barato? Você consegue? Usa o espaço para comentários e deixa a sua opinião. Participa também, beleza? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda. A gente se vê um pouquinho mais tarde no programa do Nicola. Abraço, tchau!